Olá, alunos do Paraná! Eu sou a professora Carol e eu vou trabalhar a disciplina de Ciências com vocês a partir de agora. Hoje nós temos uma aula muito interessante, mas antes eu preciso dar alguns recados para vocês. Preciso lembrar vocês de entrar lá no Classroom e confirmar a sua presença, para que você não leve falta. Também não se esqueça de resolver as atividades que estão lá, para que seus professores possam te avaliar depois. Se você só está assistindo às aulas pela TV, não esqueça de ir até a escola e pegar as suas atividades para devolver na próxima quinzena. Assim você também não vai ficar com falta e você também terá a sua nota depois, certo? Não se esqueça de pegar seu caderno, porque nós vamos falar de vários assuntos e será interessante você ter algumas coisas anotadas, ok? Então vamos começar. A nossa aula de hoje fala sobre evolução estelar. Como assim, evolução estelar? Estrelas evoluem? Sim, elas evoluem. Eu trouxe para vocês uma reportagem que fala de uma irmã gêmea do Sol. O Sol é uma estrela que tem várias outras estrelas parecidas com ele. Essas estrelas, elas têm a massa semelhante à massa do Sol. A novidade é que os cientistas descobriram uma irmã gêmea dele que é mais velha do que ele. Outras estrelas que eles já haviam descoberto eram mais jovens. Com essa descoberta da Coral One, eles conseguiram saber o que pode acontecer com o Sol no futuro. Essa estrela, ela tem uma massa e uma temperatura parecida com a do Sol. E ela se encontra na constelação de Unicórnio. Tem uma constelação de Unicórnio? Tem. E ela fica próxima à constelação de Rigel, que é a do Órion, e ela também fica próxima à constelação do Cão Menor. Isso é legal, por quê? Porque com esses estudos, nós conseguimos saber qual será o futuro do nosso sistema solar, para onde que vai todas as coisas que estão aqui, os planetas e as estrelas. Antes da gente começar, eu preciso ver se vocês estão sabendo do que a gente está falando. Se você quiser pegar o seu caderno e anotar, eu vou dar um tempinho para você poder copiar e poder responder. Nós temos uma perguntinha aqui. O que são estrelas? São corpos celestes em forma de esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares e têm luz própria? Ou letra B, são corpos de forma indefinida, de pequeno tamanho, que brilham somente à noite? Então eu vou dar um tempinho para você responder lá no seu caderno e eu já volto com a resposta.
E aí, tava difícil? Eu acho que não, né? Vamos aqui corrigir então para ver se você fez certo. O que são estrelas? Estrelas são corpos celestes que têm uma forma de uma esfera gigante. Elas são compostas de gases. E esses gases realizam reações nucleares lá no seu interior. Com essas reações nucleares, a gente vai ter a liberação de luz. Por isso elas têm luz própria. Então a resposta certa é a letra A. Fácil, né? Vamos dar sequência à aula. Antes da gente falar sobre a evolução das estrelas, preciso falar para vocês como nasce uma estrela. Elas não são seres vivos, porém elas têm um nascimento, uma fase de tempo onde elas vão executar as suas reações nucleares e elas vão ter um fim, uma morte. Toda estrela ela vai ter uma combinação de elementos. O professor Jefferson comentou com vocês que existem elementos químicos que realizam reações químicas. Então, dentro das estrelas, a gente vai continuar falando desses elementos. Nós temos aqui 2 átomos de hidrogênio. Esses átomos de hidrogênio, eles fazem uma reação que se chama reação de fusão nuclear. O que é isso? Eles estão em constante movimento e eles têm choques, eles se batem. Quando eles se batem, eles acabam se fundindo e formam um novo elemento. Nesse caso, quando eu fundo 2 átomos de hidrogênio, eu tenho a formação de um átomo de hélio. O hidrogênio tem 1 próton, o hélio tem 2 prótons. E ele surge a partir da fusão desses 2 átomos. Dentro da estrela, lá no núcleo dela, ela vai estar constantemente fazendo essas reações de fusão, que vão juntar elementos, formar novos elementos e liberar grandes quantidades de energia, certo? E aí agora eu tenho uma perguntinha para vocês. Um quiz para você fazer lá no seu caderno. Como se chama o lugar onde as estrelas são formadas, já que elas têm a junção dos elementos que estão fazendo um choque, e esse choque vai formar um novo átomo que vai liberar energia. Eles vão estar numa região. Aonde será que é essa região? Letra A é num buraco negro? Letra B é numa galáxia? Letra C é no céu? Ou letra D é numa nebulosa? Vou dar um tempinho para você responder e eu já volto com a resposta.
Voltei e agora a gente vai tentar descobrir aonde nascem as estrelas. Será que as estrelas nascem num buraco negro? Acho que não. O buraco negro, ele distorce as coisas. Numa galáxia? Na verdade, vocês já aprenderam que as galáxias são os lugares onde nós temos bilhões de estrelas. Mas dentro delas, nós temos outras regiões aonde vão ser os berçários das estrelas. No céu, se nós pensarmos que estamos no planeta Terra e olharmos para o céu, as estrelas estão lá. Mas o nome do lugar onde as estrelas nascem é nebulosa. A nebulosa é uma nuvem bem grande, cheia de gás, cheia de poeira, onde a temperatura e a pressão são muito, muito elevadas. Isso proporciona cada vez mais choque entre os átomos que estão lá. E aí eles conseguem fazer as fusões necessárias para fazer novos átomos e gerar energia aonde são as estrelas, certo? Para a gente poder falar sobre a evolução das estrelas, precisamos de um parâmetro. Esse parâmetro, nós vamos usar a massa do Sol. Já que o Sol é a estrela que está mais próxima do planeta Terra, é a estrela que nós temos mais conhecimento, nós vamos utilizar aquilo que sabemos sobre ele. O Sol tem uma massa muito grande. Ela é equivalente a mais ou menos 2 vezes 10 elevado à 30ª potência. O que é isso? Já ouviu falar disso? Acho que já, lá nas aulas de matemática. Isso quer dizer que a massa do Sol é equivalente ao número 2, seguido de 30 zeros. Esse número tem um nome. Que nome que a gente dá para ele? A gente vai chamar a massa do Sol de 2 quintilhões de quilos. É muita coisa. Mas nós vamos ver que tem estrelas que têm muito, muito mais massa do que o Sol. Certo? Então vamos seguir a partir desse conceito, dessa massa de 2 quintilhões de quilos. Nós vamos falar sobre alguns tipos de estrelas. O primeiro tipo de estrela que a gente vai falar é das anãs marrons. As anãs marrons, elas têm uma massa de 0,08 vezes a massa do Sol. Então, elas são muito pequenininhas. Elas têm um determinado ciclo de vida que a gente vai ver mais para frente. A outra estrela é a anã vermelha. Ela já é um pouco maior. Ainda assim, a massa dela é de 0,2 vezes a massa do Sol. Então, não é tão grande assim. Ela também tem um ciclo de vida que demora 1 trilhão de anos para se cumprir. E a gente vai ver todas as etapas. O Sol e as irmãs gêmeas dele, que nós comentamos lá no início da aula, ele vive uns 10 bilhões de anos mais ou menos. E aí ele passa por algumas etapas. A gente vai ver elas também com calma. Aí a gente vai falar das estrelas que são muito maiores que o Sol. São as supergigantes. Nós vamos ter 2 classes de supergigantes. As que são até 10 vezes maiores que o Sol e as que são até 25 vezes maiores que o Sol. E a gente vai descobrir o que acontece com elas. Vamos começar falando das anãs marrons. Elas são objetos com uma massa muito pequena e elas não atingem, então, uma temperatura suficiente para realizar aquele choque entre os átomos e ter a fusão dos elementos. O que acontece com ela? Ela vai resfriando ao longo do tempo e para de produzir energia. Se vocês observarem aqui na imagem, ó, ela começa com uma energia forte. Como ela não tem átomo suficiente para queimar, para fazer fusão, ela vai deixando de brilhar ao longo dos trilhões de anos. Isso é triste. Antes da gente ir para o exercício, vocês viram nas aulas anteriores sobre as medições de distância que nós temos no universo. Quando nós temos uma estrela como a anã marrom,
ela vai parar de brilhar e não necessariamente nós vamos ver o momento que ela parou de brilhar. Vai demorar um tempo, porque ela está a anos-luz daqui. Então lembrem-se desse conceito. Se você não se lembra, retorna numas aulas lá, onde o professor falou de astronomia para vocês, e aí vocês vão ver que, por mais que a estrela deixe de brilhar, a gente não vai deixar de ver ela no exato momento que ela parar de queimar os elementos que tem dentro dela. Vamos lá para mais um exercício. Façam lá no caderno de vocês e a gente vai responder em seguida. Nem todas as nuvens interestelares formam estrelas. Quando elas não atingem certa dimensão, não se transformam em estrelas, de modo que são denominadas anãs marrons. Isso é A, verdadeiro, ou B, falso? Isso é fácil. Vou dar um tempinho para você responder e eu já volto.
Tava muito fácil, né? Eu tinha acabado de explicar sobre isso. Então, se for para pararmos para pensar em nuvens interestelares que formam estrelas que não têm um tamanho suficiente para continuar queimando e fazendo fusão dos seus elementos, a gente pode chamar elas de anãs marrons? Sim, podemos. São as estrelas que nós vimos nos slides anteriores. Continuando, nós vamos falar agora sobre as anãs vermelhas. Anãs vermelhas são estrelas um pouquinho maiores do que as anãs marrons. Elas têm cerca de 0,2 vezes a massa do Sol, então ela já é um pouquinho maior. E dentro do seu núcleo, elas vão converter os átomos de hidrogênio em átomos de hélio. Então a fusão vai acontecer e vai dar origem a um tipo de elemento, que é o hélio, apenas. Ao longo de 1 trilhão de anos, ela vai ficar fazendo isso. Todo dia ela vai transformar hidrogênio em hélio. Mas vai chegar um período que não vai mais ter tanto hélio para queimar. E aí o que vai acontecer? Ela vai parar de fazer essas fusões e vai se transformar em uma anã branca de hélio. Teremos outros tipos de anãs brancas, mas a anã vermelha se torna uma anã branca de hélio. Legal, né? Aí, se nós formos pensar no Sol, que a gente conhece, e nas irmãs gêmeas dele, essas estrelas, elas têm em seus estágios finais da evolução uma formação de uma nebulosa. Você lembra o que é uma nebulosa? É o lugar onde as estrelas se formam. E aí, depois que formar essa nebulosa, vai dar origem a uma anã branca. Então, nós temos lá o Sol, vivendo a vida dele. Ele vai fazer as fusões necessárias e vai se transformar em uma gigante vermelha primeiro. Essa gigante vermelha entra em colapso e explode, dando origem a uma nebulosa planetária, que vai dar origem depois à anã branca. Então, falando exatamente do Sol, deixando de falar das irmãs dele, ele tem uma idade semelhante à idade do Sistema Solar, que é de aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. A idade do Sol está ali quase no meio da idade que as estrelas da temperatura dele, da massa dele, podem viver. Quando ele estiver lá, no finalzinho da vida dele, ele vai ter transformado os átomos de hidrogênio em hélio. Os de hélio, ele vai juntar com outro de hélio para formar o lítio. Os de lítio, ele vai juntar com outro de lítio para formar outros átomos, que são carbono, oxigênio, e eles vão formar vários elementos da tabela periódica até chegar no ferro. Quando isso acontecer, a estrela vai estar fazendo muita reação e ela vai acabar entrando em colapso, gerando essa nova nebulosa. E aí, quem sabe, aonde é a Via Láctea hoje, se torne uma grande nebulosa que dê origem a outras estrelas. Talvez uma estrela maior ou uma estrela menor do que o Sol, mas isso pode acontecer, não é certeza. São teorias que os astrônomos vêm estudando e vêm contando para a população e para os curiosos. No final da vida do Sol, então, ele vai dar origem a uma anã branca. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Será que você estava ligado no que eu estava explicando? Você vai fazer isso aqui no seu caderno e depois a gente corrige. Nós temos lá, todas as estrelas têm um ciclo de vida onde elas nascem, fundem hidrogênio até formar outros elementos. E, por fim, um dia morrem. Sabendo disso, qual será o fim que a nossa estrela, o Sol, terá? Letra A, ele irá explodir e virar um buraco negro? Letra B, ele apagará como uma anã marrom? Letra C, ele formará uma anã branca? Ou letra D,
ele dará origem a uma supernova? O que será? Vou dar um tempinho para você copiar e responder.
E aí, galera? Conseguiram responder? Vamos lá para a correção. Todas as estrelas têm um ciclo de vida onde elas nascem, fundem hidrogênio, formam novos elementos e, por fim, um dia morrem. Sabendo disso, que fim o Sol vai ter? Será que ele vai explodir e virar um buraco negro? Não, a gente não falou disso ainda. Será que ele vai apagar igual uma anã marrom? Não, anãs marrons são bem menores do que o Sol e elas se apagam. Ele formará uma anã branca? Sim, ele vai formar uma anã branca logo após formar uma nebulosa. E aí termina a vida do Sol, porque ele vai se apagando lentamente. Isso vai demorar bilhões de anos, segundo as teorias. Então ele também não vai dar origem a uma supernova. Mas, já que falamos em supernova, vamos adentrar esse assunto. Existem estrelas que são as estrelas supergigantes. Isso quer dizer que elas têm 10 vezes a mais a massa do Sol. Se nós unirmos um Sol a mais 9 sóis, talvez teremos então uma estrela supergigante. Elas não produzem energia suficiente para sustentar a própria massa e aí no final da vida delas, elas acabam explodindo. Essa explosão acaba gerando o que a gente chama de supernova. Com as sondas, os satélites que os cientistas enviam para o espaço, a gente consegue ver essa imagem. Claro, é uma imagem tratada, que passa por filtros, que é convertida, e aí a gente consegue ver ela brilhante assim. Em uma supernova, vai ter uma liberação muito grande de energia e de matéria. Essas estrelas supergigantes, elas tendem a ter um tempo de vida diferente das estrelas do tamanho do Sol e menores que o Sol. Por quê? Como elas têm muita massa, elas vão queimar isso cada vez mais depressa. Então, se tiver muito hidrogênio, vai converter em muito hélio, que vai converter em muito lítio. E isso vai acontecer numa velocidade estrondosa. Talvez essas estrelas durem menos tempo do que uma estrela menor. Sabendo disso, que existem estrelas supergigantes, a gente vai dividir elas em duas classes. A primeira classe é das estrelas que têm entre 10 e 25 vezes a massa do Sol. Essas estrelas, elas formam o que a gente chama de estrela de nêutrons. O que será isso? Depois que acontece a supernova, elas ficam com um núcleo muito compacto, muito quente e muito denso. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que as estrelas são formadas de elementos? E os elementos, vocês aprenderam lá nas aulas anteriores, que eles são feitos de átomos? O átomo tem no seu núcleo o próton e o nêutron. Em volta, ele vai ter o elétron. Quando uma estrela supergigante tem a sua explosão, esses prótons que estão no núcleo, junto com os elétrons que estão na eletrosfera, eles acabam se chocando muito rápido. Eles se atraem e se chocam. Com isso, eles se neutralizam. E aí o que sobra da estrela são os nêutrons, que estão no núcleo. Por isso que o núcleo fica denso, fica compacto. Esse movimento dos elétrons e dos prótons, ao se chocarem, geram um tipo de energia que fica piscando no céu. Essas estrelas, elas são chamadas também de estrelas de pulsares, como se fossem radares no céu que ficam pulsando de longe. Então é fácil de identificar quando tem uma estrela de nêutrons no céu. Se você gostou desse assunto, dá uma pesquisada. Tem vários vídeos interessantes que mostram isso de uma forma muito mais didática para vocês. Além da estrela de nêutrons, nós temos outras estrelas supergigantes que são muito maiores. Elas têm entre 25 e 100 vezes a massa do Sol. E aí acontece que quando chegar ao final da vida dela, ela vai ter tanta massa, que a hora que ela explodir,
ela vai acabar dando origem a um buraco negro. O que é um buraco negro? Ele é uma região do espaço onde ocorreu essa explosão de supernova e gerou um centro de gravidade muito grande, muito intenso. Esse centro de gravidade vai atrair grande parte das coisas que estão ao seu redor. E aí a gente acaba perdendo a comunicação, por exemplo, de um satélite ou de alguma outra coisa, uma outra sonda que foi enviada para essa região. O nosso Sol não vai virar um buraco negro, porque ele não tem massa suficiente para isso. Mas os cientistas buscam compreender o que acontece nisso e tentam explicar para as pessoas o que é esse buraco negro. Embora, até hoje, nenhum ser humano tenha entrado lá e voltado para contar o que acontece. A gente acredita que ele sugue toda a matéria que está em volta. E agora eu vou deixar mais uma perguntinha para você responder no seu caderno. Qual é o nome dado a uma estrela que em seu estado avançado explode no céu? Letra A, é um buraco negro? B, uma anã negra? C, anã branca? Ou letra D, supernova? Responde aí que eu já volto.
Olha só, você já está craque nesse assunto, não é mesmo? Vamos corrigir a nossa atividade. Qual é o nome dado a uma estrela que num estado avançado vai explodir no céu? Buraco negro? Será? Ana branca? Não, Ana branca é o Sol. Ana negra? Desculpa, só inverti a ordem. Ana negra a gente nem falou delas. E supernova? Sim, são as supernovas. As supernovas são as explosões que são geradas a partir de estrelas supergigantes. E agora chegamos ao fim dessa aula. Vamos só retomar aqui que hoje nós aprendemos como se formam as estrelas. Nós vimos as etapas das vidas que elas têm, sendo uma anã marrom, sendo uma anã vermelha, sendo semelhante ao Sol, ou então sendo uma supergigante. E também vimos os finais possíveis das vidas delas. Elas podem apagar lentamente, elas podem explodir, gerar uma nebulosa, que no centro vai ter uma anã branca, ou elas podem gerar uma superexplosão, que gera uma supernova, e pode dar origem a uma estrela de nêutrons ou então a um buraco negro. Se você gostou desse assunto, pesquisa mais sobre ele. Nós vamos ter mais algumas aulas sobre astronomia. Não se esqueça de responder suas atividades no Classroom, entregar suas atividades na escola. Mantenha-se hidratado, se alimente bem para sua imunidade ficar alta e você não ficar doente. Se você sair de casa, não esquece de colocar a máscara, porque isso é importante. Essa semana é uma semana de revisão, então aproveita para ajudar o teu amigo que está com dificuldade, manda uma mensagem para ele no celular. Não pode ir na casa dele, que tem que ter distanciamento social. Mas manda uma mensagem, ajuda ele pelo celular, manda um e-mail, ou então liga na casa dele. Assim vocês podem interagir e um ajuda o outro também. Qualquer dúvida, reassistam às aulas e entrem em contato com os professores de vocês. Até a próxima!